Olá pessoal, vou fazer uma demonstração aqui agora para vocês de alguns dos recursos, que a gente pode fazer com o Solid Edge. São várias ferramentas, várias possibilidades aí. Na aula passada eu mostrei como fazer um Revolve Protrusion, como fazer padrões, padrões de furos. Eu vou mostrar algumas coisas então, tem a ver com o que a gente fez na aula passada também, vou usar até a peça da aula passada e mais algumas coisas. E agora, inicialmente, eu vou só fazer uma demonstração de como criar uma mola, que a gente chama de mola. É uma ferramenta aqui que a gente usou aqui na aula passada, Revolve Protrusion. Essa ferramenta aqui tem outras opções, esse botão aqui, a gente pode selecionar aqui outras funções aqui. No caso, hoje a gente vai usar o Helical Protrusion. Então, para fazer aqui essa formação, eu vou selecionar o plano front. E aí, para afastar um pouco aqui, criar um pouco mais aqui na lateral, para não coincidir com as linhas dos planos aqui. Vou criar aqui um pequeno círculo, para usar o círculo aqui, para fazer o material que vai formar a mola, o perfil de referência. Vou colocar aqui com 10 milímetros aqui e vou desenhar aqui o eixo. Vou usar como referência aqui o centro daquele círculo. E aí clicar aqui e fazer uma linha de 100 aqui, 100 milímetros. Aí clico, beleza? Botão direito solta aqui. Vou confirmar as medidas aqui, colocar as medidas que eu quero usar como referência. Aqui já está certo, 10 milímetros. Agora a distância aqui já está certo também, 100. Mas aqui a distância entre o centro desse círculo que eu desenhei e essa linha, eu quero uma distância de 50, que vai ser o raio da mola, e aí a mola vai ter um diâmetro então de 100 milímetros. Então, legal, fiz esses desenhos. Agora eu vou usar aqui, selecionar a ferramentinha aqui para definir qual vai ser o eixo de revolução, aqui, o eixo que vai definir o centro da mola. Vou definir ali, agora eu dou um return, e aí, voltando aqui, vou quadrar aqui, usar a ferramenta aqui, a opção Fit, posicionar melhor. Poderia usar também a ferramentinha aqui, a mãozinha, para fazer o deslocamento aqui. Beleza. Então, estou vendo aqui, vou selecionar então e aí seleciono aqui o centro, confirmo aqui o eixo, tá? E aí vou colocar aqui qual que é o passo da mola aqui, ela vai ter, eu quero ela com 20. Se eu colocar 10 milímetros, vai ficar, como ela tem um diâmetro de 10, então ficaria uma volta encostada na outra, como se a mola estivesse totalmente fechada. Na verdade tem, quando a gente compra aqueles reparos, não sei se alguém já teve a oportunidade, compra um reparo de válvula de descarga, tem uma molinha que a gente tem que ajustar, que ela vem toda fechada, a gente tem que puxar ela para abrir, para formar a mola, no caso. Então aqui no caso, não quero fazer uma mola fechada, eu quero que ela tenha um passo de 20 aqui, então vai ter uma distância entre cada volta aqui, de 10 milímetros. Então, beleza, defini aqui 20, dou um Enter, e aí dou um preview para ver aqui como que ela ficou. Olha aí. Então aqui quando eu digitei 100 milímetros aqui, foi a quantidade, o comprimento que ela tem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Como ela tem um passo de 20, em 100 milímetros ela vai ter 5 voltas. Se eu quiser aumentar a quantidade aqui de voltas, eu posso clicar aqui no eixo
E aí ele permite aqui que eu altere a medida aqui, ó. Vou por 200 para ter 10 voltas aqui no tá? Ficou legal aqui, né? Finish. Finalizei aqui então essa formação. Bom, então é como a gente pode fazer uma mola aí, né? E depois a gente pode montar isso aí com outras peças e tudo mais. Depois eu vou fazer uma outra demonstração. Então eu vou salvar essa parte aqui agora, deixar ela salva aqui, vou colocar aqui um nome mola, eu vou salvar. Já tem uma salva lá, mas eu vou salvar de novo aqui. Só enquadrar melhor aqui e salvar aqui. Beleza, eu salvei dessa forma. Então eu vou fechar esse vídeo aqui só com esse desenho para depois fazer uma outra demonstração, fazendo passo a passo. Esse foi o desenho da mola. Bom, vamos demonstrar agora nesse vídeo como fazer uma peça com uma rosca, né? Um bastão aqui e depois estabelecer uma rosca nele. Então vou fazer primeiro o bastão, né? Selecionar aqui protusão. Vou selecionar o plano front. E aqui no plano front, vou colocar aqui bem no centro, vai. Opa! O bastão tem que ser um círculo. Vamos lá, círculo, vou pôr aqui 20 milímetros. Ok? E só para conferir aqui 20 milímetros. Dá um return. Aí eu vou definir aqui 200 milímetros de comprimento desse bastão. Agora eu vou finalizar e vamos aqui usar agora a ferramenta. A gente tinha para fazer a mola, a gente usou ele com o Protrusion. A mola é para acrescentar material. Eu vou retirar o material. Então aqui tem normalmente está aqui Revolved Cutout, mas ele tem aqui a opção de Helical Cutout também. Então vou selecionar o plano perpendicular à face da peça do bastão. Vou aproximar bastante aqui, porque a medida do desenho que eu vou fazer é uma medida pequena, né? Unidade aqui 0,5, enter, clica, coincidindo com essa linha, e aí apareceu o tracejado lá, ele está alinhado com a borda, clico, e aqui eu passo aqui para ele, né, coincidir aqui, ó, apareceu o tracinho com o ponto, eu clico. Aí ele formou o triângulo de cabeça para baixo. Vou conferir as medidas. 0,5, 0,53. Vou acertar aqui para 0,5 também, para ele ficar simétrico. E aqui vou selecionar a ferramenta Distance Between e definir a distância daqui até aqui como 1,5 milímetros. No princípio 1,5 milímetros. Agora eu vou afastar, quero ver o centro aqui, e aí eu vou definir aqui uma linha, vou colocar aqui, vou usar o extremo aqui, ó, e vou fazer uma linha com 30 milímetros, e quero rosca só nesses 30 milímetros. Defini uma linha aqui de 30 milímetros, solta. Vou usar a ferramenta aqui, eixo de revolução, Axis of Revolution em inglês, eixo de revolução, e vou selecionar essa linha que eu acabei de desenhar. Aí, definido o eixo, vou usar o return aqui e vou aproximar, né, para que eu consiga selecionar aqui, ó, vou selecionar o extremo aqui, ó, e colocar aqui o passo, né,
como eu defini ali o dentezinho de 1 mm, eu vou colocar aqui um para ele ficar um na sequência do outro aqui. A gente já vai observar isso aí. Aí dou um preview. Finish. Aí eu tenho aqui, ó, a peça com a rosca, né? Os dentes aqui. Ficou um dentinho aqui que eu preciso resolver essa situação. Então, aí no caso aqui, ó, vamos supor, eu fiz aqui com uma profundidade de 1,5. Se eu quiser alterar isso aí, aumentar ou diminuir, eu posso vir aqui, ó, seleciono ferramenta de seleção, botão direito aqui no cutout, aí eu venho aqui em Edit Profile, seleciono onde está 1,5 e altero para 1 mm, por exemplo, né? Eu quero diminuir. Aí só dá um return e um finish. Então ele diminuiu aqui agora, ficou assim. Então, aí a princípio eu fiz a rosca. Aqui para tirar esse dente, né, aí eu deveria aqui, ajustar aqui. Deixa eu dar um Ctrl I para pôr na posição isométrica, né? Sempre lembrando, está meio lento aqui porque esse processamento agora ficou. Deixa eu aproximar aqui. Bom, então, feita a rosca aqui, se eu quiser tirar uma parte do material aqui, no caso, posso fazer uma Taut Kill. Uma opção que seria melhor aqui seria fazer um Loft Taut Kill. Esse aqui vocês usando 3 partes aqui. Se eu tirar aqui, se eu fizer só um cutout, vamos fazer um cutout aqui só para a gente. Vou selecionar aqui a face, parte aqui do. Vamos selecionar a protusão aqui, cutout aqui, cutout. Vou selecionar aqui. Aí eu venho aqui e coloco, vou fazer um retângulo aqui. Tá, isso aqui não é tão crítico, não preciso estar na medida certinha aqui. O importante é tirar 0,5 de material. Então, selecionei aqui um retângulo maior do que, né, a medida da peça. E aí vou dar posso até definir aqui. Vou colocar aqui no 20. E aqui também 20. Só que não está centralizado. Aí eu tenho que fazer aqui, ó, daqui até aqui 10. Centralizou. E daqui, seleciono lá de novo. Do centro tem essa borda 10 também. Pronto. Agora está certinho com o medida da peça. Não precisaria, mas aí aqui, ó. Ele está bem lento aqui no caso. Ele está processando devagar. Então eu vou digitar aqui agora 0,5 mm. Então eu quero um cutout só de 0,5 ali, né, para tirar aquela bordinha, né, no sentido que eu tenho que direcionar para dentro, lógico. Eu nem aceitaria para fora. E aí, finish. Agora se eu aproximar aqui eu vou ver que não tem mais aquele dentinho aqui, ó, ficou
feito aqui, tá? Tá certinho agora. Aqui seria legal fazer uma retirada de material indo para o centro aqui, tirar uma bordinha de maneira diferente aqui, né? Depois eu poderia fazer uma outra demonstração aqui, né? Tirando, usando ele de forma gradual, de fora para dentro assim ele vai aumentando, mas já está legal aqui, já ficou melhor aqui sem aquele dente, né? Bom, então vou só dar um salvar aqui. Ok. E aí, salvar aqui. Vamos por aqui. Não bem parafuso, mas. Vamos por aqui. Busca. Tudo com rosto. Pronto. Salva. E aí, também a gente tem aí. Eu acho que tem vários elementos aí que a gente. Vários detalhes que a gente pode usar para fazer melhor esses processos aí, né? Mas aqui é de uma maneira bem simples aí, só para a gente ter uma ideia. Ok? Então esse aí é o exemplo de como fazer uma rosca no bastão. Bom, vou fazer uma outra demonstração agora baseado naquela peça que a gente viu na aula anterior. Eu fiz o revólver de Protrusion. Vou voltar aqui, ó. Revólver de Protrusion. E aí vou fazer o desenho da peça para a gente fazer uma montagem, né? Usar a ferramenta, o ambiente Assembly, que ainda não mostrei para vocês. Então vamos começar aqui, Revólver de Protrusion, vou selecionar o plano top, trabalhar nele aqui hoje, nessa peça, nessa informação, e aí vou, usando a linha aqui, vou começar a fazer o desenho. Então eu vou usar como referência as medidas da peça aí. Então a gente tem a peça tinha 15, depois 20, 30, vou colocar aqui como 20. Na verdade eu vou montar, né? Essa peça vai complementar a outra. Aqui eu vou colocar 80. Aqui eu vou colocar 140. Depois eu vou colocar aqui 20. E aqui 60. 10. Aqui era 80, mas tudo bem. Vou colocar aqui. E aí vou fechar aqui. Bom, finalizou aqui. Vou corrigir aqui. Quando ele fica com essa coisinha aqui, ele não fechou, né? Ficou certinho aqui. Depois na hora de clicar, não deu uma mexida no mouse, ele não clicou. Tem que aparecer ali, ó, palitinho, ó, tracinho com um pontinho. Agora sim, vou fechar. Bom, então eu vou ajustar aqui as medidas agora. Vamos lá, quadrar aqui. Aqui é 140, tá certo. Aqui 80. Aqui 20, 30. Aqui 20 também. Aqui 15.
aqui 20 e aqui era para ser 80, né? Eu clico aqui, aí corrijo, digito lá 80, estava selecionado já, e aí ficou certo agora com a medida que eu queria, na verdade. Um dia ele pensei que era 60 e era 80. Aí aqui ficou certinho 15, tá? Tem que bater com a peça que eu já fiz na aula passada. E aqui 20. Tá? Então a outra peça vai encaixar nessa peça aqui que eu vou formar agora. E aí vou definir aqui uma linha que vai ser o eixo. Vou colocar aqui, não precisa definir o tamanho certo. É só uma referência para o eixo. Seleciono ela aqui. Antes aqui eu preciso definir a distância daqui, dessa borda aqui, até o centro. Para coincidir com a outra peça lá, ela tem que ser 100. 100, beleza. Agora sim, está definido o eixo, a peça toda com as medidas corretas. Vou dar um return. E aí ela vem aqui para mim. Vou apagar um pouquinho para ficar mais fácil de perceber. Tá? Então, para eu não ter que ficar aqui, quanto que eu tenho que colocar aqui, eu vou digitar lá 360, porque eu quero ela fechada totalmente aqui, né? Essa completa. Então, vou enquadrar aqui, aí ela ficou desse jeito aqui, ó. Ela tem esse acabamento aqui por dentro. Essa formação aqui. Agora aqui na parte interna, para encaixar na outra peça lá que tem 8 furos, eu vou criar 8 pinos aqui. Vou desenhar aqui, vou fazer o pino aqui, né? Vou desenhar o pino nessa superfície aqui, tá? E aí, partindo do centro aqui, aí tem que selecionar o círculo. E aí, partindo do centro ali, vou desenhar aqui, alinhando um furo. A peça ela tinha 20 no furo, e aqui vai ser um círculo de 20 para fazer um pino, né? Ou não, um pino. E aí, vou acertar a distância aqui, senão não vai coincidir lá. A distância daqui do centro, tomar cuidado com essa linha aqui do plano, até aqui eu tenho 140. Tem que ser lá, né? 140 para 138, eu anoto por 140. Beleza, então ficou com a mesma formação, com a mesma distância lá do outro, definido aqui. Aí eu dou um return, tá? Aí eu vou colocar aqui, eu vou deixar o pino maior para a gente perceber lá na peça. Aqui com 80. E aqui eu tenho, se eu não me engano, 60. Eu vou deixar esse aqui com 80. Para ele ultrapassar a peça e a gente perceber. Beleza. Então, a gente vê aqui, ó, ele é um pouquinho maior, né? Tem 20 milímetros aqui para fora da peça. Beleza, agora eu fiz um pino, agora eu vou fazer, né? Eu vou reproduzir esse padrão, né? Vou usar ele como padrão, seleciono ele aqui, ó. Quero fazer várias, replicar essa formação aqui. Aonde eu quero que ele, confirmo que é só esse pino aí que eu quero, e aí onde eu quero fazer a replicação dele. Quero fazer nesse plano mesmo onde eu tinha feito o primeiro. Beleza, aí eu venho aqui, né? Qual que é a formação? Aqui já está selecionado que vai ser um padrão circular, né? Então, partindo do centro aqui, qual é o diâmetro que eu quero para essa formação circular? Eu venho aqui, seleciono aqui o centro daquele pino que eu desenhei. O sentido aqui não vai fazer diferença, mas beleza. Mesmo sentido que eu fiz o outro, que era sentido horário. Vou colocar aqui, ele põe sempre com padrão 4, eu vou corrigir aqui para 8. E aí, vou
Está certo aqui já os 8 pontos de referência, dou um return. E aí, tá aí. Ele formou os 8 pinos aí, né? Com a mesma distância entre eles. Beleza, né? Bacana. Agora eu vou salvar essa formação aqui. Ok, ok. Aqui eu vou colocar como atividade 4. Passada, outra peça foi a atividade 3. Salvei. Beleza. Aí eu vou parar esse vídeo aqui agora e vou começar novamente lá no Assembly, porque a gente vai ver lá como funciona no Assembly. Tá bom? Então salvei. Posso fechar aqui, não tem problema. E aí vou iniciar o Assembly. Bom, vou fazer a demonstração aqui agora de como fazer, de utilizar, né, um ambiente Assembly para fazer a montagem. Então, inicialmente, nós vamos abrir aqui então o ambiente e aí selecionar. A gente vai localizar onde estão as peças que a gente quer montar. A gente salvou aqui, por exemplo, a atividade 3, que foi a peça da aula passada, né? Então eu posso arrastar ela para dentro aqui, segurar e arrastar. Ou então eu clico 2 vezes, né? Vou pegar outra peça que eu fiz hoje. Beleza. Aí eu venho, né? Agora como que eu vou fazer a montagem? Se eu precisar inverter a peça, né? Aqui, depois eu mostro aqui. Eu vou aqui, ó, para fazer a montagem. Eu quero que essa face aqui, ó, passando o mouse aqui, ó, essa face. Eu venho, aperto o botão aqui, o botão de rolagem, consigo girar a peça aqui, aí eu venho aqui, ó, quero essa face aqui coincidindo com aquela face lá. E aí eu tenho aqui, ó, só que elas não estão ainda centralizadas. Aí eu vou selecionar, agora eu vou fazer aqui, ó, selecionar essa borda aqui, ó, quero então essa borda interna, tá? Coincidindo com essa face aqui. Aí encaixou uma na outra. Agora eu tenho assim, a peça, ela consegue girar uma em relação à outra. Tá? Antes de, se eu clicar, né, por exemplo, se eu clicar agora, vou deixar ela assim, né, se eu clicar nesse pino aqui e clicar no furo, né, no caso aqui é o furo de uma das peças, né, vou aproximar aqui. Aqui é o furo da peça que é furada e aqui, né, o pino aqui. E o pino está aqui. Se eu clicar nos dois, né, tem que selecionar. Se eu clicar aqui e clicar no pino, aí ele vai acertar um com o outro e vai travar. Então não quero travar nesse momento aqui, tá? Porque essa peça aqui, lógico que se encaixar uma na outra, ela vai ficar travada. Ela não tem como girar, né? Aqui eu estou fazendo esse movimento, na verdade, mas não seria possível fazer isso aí. Mas eu vou usar, eu vou parar um pouquinho nessa situação aqui, porque eu quero mostrar uma outra ferramenta que existe, que seria usada no caso de outro tipo de peça, né, que não seria travada. Então a gente poderia usar a ferramenta do motor. Aqui, né, eu vou selecionar, tem a ferramenta motor e simulate motor. Primeiro eu tenho que definir o motor. Então, eu vou clicar aqui, né, quero rotação, né, porque a peça que vai girar poderia ser um movimento linear, né, indo e voltando. Então, aí vem aqui agora, definir motor, e aí
rotação, já está aqui definido. E aí as peças que eu quero aqui. Uma peça, e o eixo de rotação, né? Tem que definir aqui o eixo de rotação. Opa, não é esse o eixo de rotação que eu quero. Encaixou. Vou tentar corrigir aqui em relação a uma outra aqui ainda, mas eu vou só definir aqui o motor. Eu defino aqui e agora eu tenho que definir o eixo de rotação, que é a linha central aqui. Tá? Então, nosso círculo central aqui vai girar um em relação ao outro. Beleza, dou um finish aqui. E aí eu vou selecionar aqui agora Simulate Motor. Já está aqui, né, o motor que eu quero simular, está selecionado. Ok, se tivesse outro motor eu poderia selecionar, mas eu tenho esse criado. Aí eu venho aqui, né, e dou um play. Aí ele vai mostrar um girando em relação ao outro, olha. Então, não é o caso dessa peça, estou só fazendo uma demonstração dessa outra ferramenta que existe dentro do Assembly, que é você poder simular uma movimentação de uma peça em relação a outra. Nesse caso aqui, o movimento circular, poderia ser um movimento reto, né? Dependendo da peça. Nessa peça aqui, lógico que tem que ser um movimento circular. Então aqui a gente tem uma visualização de como a peça se comportaria, uma em relação à outra e tudo mais. Então é uma simulação aqui que a gente fez, tá bom? Aí eu posso salvar essa simulação ou não, ou simplesmente voltar aqui no caso, né? Vou fechar aqui, vou deletar essa nossa mostrada aqui, vou voltando aqui para a peça. Então, se eu quiser travar a peça aí, então, se eu tivesse selecionado aqui as duas, né, as duas partes, aí eu travo uma peça uma parte na outra e automaticamente não tem como fazer esse movimento aí, assim, que aí é uma peça que está travada. Então, feita no caso aqui, né, a montagem, aí a gente teria uma peça exatamente certinha encaixada na outra. Aqui ela não está ainda totalmente montada, né? Finalizei a montagem da peça. Deixa eu voltar aqui só para vocês. Então, selecionei aqui a ferramenta Assembly de novo. Cliquei aqui. Selecionei. Aí, agora sim. Aí, então agora a peça está totalmente travada aqui, tá? E aí finalizou, né? Ferramenta Flip, se eu clicar aqui em der Flip, que agora ele... Deixa eu ver. Aqui a peça já está nessa posição que ela está aqui. Quando a gente usa essa ferramenta Flip, a gente consegue virar a peça. Às vezes a peça está uma de costa para outra e ela não tem como encaixar ali, dependendo da situação.
Então você pode usar a ferramenta Flip para virar. Bom, então aqui a gente fez a montagem, né, finalizada aí. Agora é só, no caso aqui, se eu quiser salvar, é só salvar, né, como salvar com essa montagem assim aqui, só para ficar salvo. Está salvo aí, feita a montagem, tá bom?